gente! Voltamos aqui, né? Vamos gravar nossa aula de história e graças a Deus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Um pouco de dificuldade, mas nós estamos caminhando porque Deus é bom e é Ele quem nos sustenta, né? Nós paramos na nossa última aula de história, lá no questionário da página 56 e da página 57. Você que está com as suas videoaulas atrasadas, se atualize, né? Porque depois, não sei se nós teremos a oportunidade de rever todo o conteúdo na íntegra, igual nós estamos passando aqui, porque quanto mais o tempo passa, quanto mais os dias passam, menos tempo, né, da permanência de vocês no 5º ano, nós teremos, né, para estar discutindo os mesmos conteúdos direto, sempre batendo nas mesmas teclas. Então vocês vejam que com dificuldade ou não das dificuldades, nós estamos passando os conteúdos. Eu sei que vocês já estão bem cansadinhos, crianças, mas vamos avançar com as nossas aulas, tá? Nós não podemos pegar uma caneta aqui, gente, trocar de caneta. Nós vamos avançar com os nossos conteúdos, né? É que não chegue o final do 5º ano e ninguém diga, eu não vi todos os conteúdos, filho. Só se você não assistiu todas as suas videoaulas. Mas se você tiver assistido todas as suas videoaulas, você vai ter, né, todos os conteúdos na mão. E eu gosto sempre de mostrar para vocês como todos os alunos, né, a maior parte dos alunos da minha turma tem os livros, né, a coletânea dos livros. Então nós vamos seguir os assuntos rigorosamente na íntegra, gente. Nós temos condições de fazer isso e vamos fazer, tá? Então, nós vamos dar continuidade aí na página 58. Vocês colocam a data aí, né? Hoje são 3/7/2020, né? Com o assunto os povos da América. Na verdade, nós já estamos discutindo sobre isso aí. Já temos umas 3 aulas de história, porque, né, foi a viagem de Pedro Álvares Cabral, que ele tinha saído de Lisboa, em Portugal, com destino às Índias, né? Só que aí ele, acho que dormiu demais no ponto, pensou que já tinha chegado no local e ainda estava aportando por ali pela Bahia, né? E foi quando foi o primeiro contato dele com as terras brasileiras, né? Depois ele mandou um navio de volta para Portugal, levando informações, e com os demais navios ele seguiu para as terras indígenas, onde eles estavam em busca de especiarias, né? Essas especiarias, elas estavam atreladas aos condimentos, né, e aos remédios, né, os remédios caseiros que serviam, essas especiarias que eles buscavam. Então elas serviam, né, com essa finalidade, que era as plantas aromáticas, como o cravo, a canela, a noz moscada e a pimenta, né. Isso aí que eu estou lhe mostrando para vocês de informações, está lá na página 52, onde se tem esse desenho aqui, tá, Luquinha? Ó, aí bem aqui no cantinho vai falar, ó, o que eram essas especiarias que ele buscava, e de repente ele se surpreendeu pensando que já estava nas terras das Índias, estavam parados aqui na Bahia, no nosso país chamado Brasil. Aí, dando continuidade, né, porque nós já vimos essa parte de exercício, já falando da qualidade da água, que a água que ele estava trazendo nos contêineres, ela era avermelhada e fedida, né, tinha um fedor, e os índios não se habituaram com a água que ele estava comentando.
aqui nós vamos ver na página 58, né? No caso, conhecer um pouco sobre os povos da América, né? Que no caso são os incas, os maias e os astecas. Eu não sei se vai ter tempo para a gente ver tudo isso nessa primeira aula, mas é certo que se nós não conseguirmos, gente, nessa primeira aula, aí nós vamos dividir esse assunto aqui em 2 aulas, porque só vai ter atividade lá na página 65, tá? Então, continuando aí, começando, na verdade, essa discussão sobre os povos da América aqui na página 58, tá? Do nosso livro, ó. Assim, dá de ver melhor, né? 58, tá? Quando os europeus chegaram à América, a região já era habitada por vários povos. O povoamento da América teve início há muito tempo, em cerca de 11.000 e 50.000 anos. Desde então, diversos povos habitaram o continente americano, grupos, até sociedades bastante complexas que chegaram a formar reinos e impérios. Para conhecer esses povos, utilizamos vários tipos de fontes históricas, como os vestígios arqueológicos deixados por eles. Veja um exemplo na foto a seguir. Essa foto aqui, gente, olha, que eu vou mostrar para vocês, que vocês também têm aí no livro de vocês, olha. Isso é uma foto de museu, tá? Ó, isso aí é uma sala do Museu Nacional, localizado no município do Rio de Janeiro, com objetos de cerâmica utilizados por indígenas. Essa foto é de 2009. E o que acontece? Aí embaixo, ó, descreva os objetos relatados na foto. O que podemos conhecer sobre a história ou a cultura dos povos que deixaram vestígios por meio dessas fontes? Outras fontes muito utilizadas para conhecer mais informações sobre os povos nativos da América são os relatos dos povos europeus. Vocês podem passar, gente, o destacador de texto aí debaixo dessas 2 linhas aí, olha. Até povos europeus, principalmente os que entraram em contato com o continente americano a partir do século XV, viu? Ó, vocês vão destacar aqui, ó, essas 3 linhas aí, ó. Tá de ver aí, Isabel? Ó, na página 58, começando aí, ó. Outras fontes muito utilizadas para conhecer mais informações sobre os povos nativos da América são os relatos dos povos europeus, principalmente os que entraram em contato com o continente americano a partir do século XV, tá? Até aí vocês passam destacando. Aí, continuidade, mas sem destacar. Foram os europeus que na época chamaram o continente de América. O continente americano recebeu esse nome em homenagem ao navegador italiano Américo Vespúcio. Vocês podem estar destacando essas 2 linhas aí também, ó, porque certamente isso aqui vai cair na prova. Ó. Aqui, ó, essa informação sobre a origem do nome, ó. Vem até o nome do coronel Américo Vespúcio, tá? Na época, foi ele que percebeu as terras e os europeus encontraram, não se tratavam de uma ilha, mas sim de um continente, né? Que eles pensavam no primeiro momento, quando chegaram lá na Bahia, na ilha de Veracruz, gente, eles pensavam que aquilo era somente uma ilha, né? Que só tinha aquela redondeza ali de terra
e por ali se acabaria, não imaginava que existia essa projeção tão grande de terra, né, desse continente aí que é onde se localiza o nosso país chamado Brasil. Vamos conhecer a seguir alguns dos povos que se desenvolveram antes da chegada dos europeus. E aqui é onde eu falei para vocês, que são os Incas, tá na página 59. Aí na 61, os Maias, tá? E lá na página 63, os Astecas. Então são 3 povos diferentes, que são os Incas, os Maias e os Astecas. Aqui na página 59 vai dizer assim, ó, a civilização Inca, gente, se desenvolveu em uma região montanhosa da América do Sul, onde atualmente se localiza o país chamado Peru. O antigo território habitado por eles era formado por uma cadeia de montanhas, com planaltos elevados e profundos vales. Então, vocês vão circular essa informação aí, gente. O antigo território, qual é esse território? Tá? É o território chamado Peru. Tá? Vocês vão colocar uma setinha virada para o nome Peru e vão circular essa informação aqui. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Ó, circula a informação e coloca a setinha para o nome chamado Peru, tá? Bem aqui, viu? Vai ficar assim. Que no caso é o Peru, é o antigo território habitado por quem, gente? Habitado pelos Incas. Era formado por uma cadeia de montanhas com planaltos elevados e profundos vales. Só até aí que vocês vão circular. Inicialmente a população era organizada por familiares. Eram politeístas e se dedicavam a diversas atividades como agricultura, criação de animais e pesca. E eu quero falar para vocês aqui, gente, sobre esse nome chamado politeísta. Esse nome chamado politeísta, eles acreditavam, eles tinham a crença deles em vários deuses. Politeístas, gente, são pessoas que têm a crença colocada em vários deuses, né? E vocês sabem que para lá, para a Índia, eles adoram o boi, né? Adoram os animais pequenos e eles chamam de deuses, né? Isso aí é Deus até hoje. Então a gente percebe uma idolatria muito grande ao invés de acreditar no Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso. Então eles ainda conservam essa crença, né, chamado politeísta. Por quê? Porque eles acreditam em vários deuses. Nós que acreditamos em um único Deus, nós somos chamados de povos monoteísta. Mono, porque nós acreditamos em apenas um. No caso deles são politeístas, porque são vários deuses que eles têm, tá? E aí nós vamos ver aí na última linha também desse comentário aí ainda, né? É a dedicação das atividades que eles desenvolviam, que são agricultura, criação de animais e pesca. Tá bem aqui, olha, nessa última linha aqui, ó. A agricultura as diversas atividades econômicas que eles desenvolviam. Agricultura, criação de animais e pesca. Isso daí faz parte da agricultura, né, da economia deles. No caso lá do Peru, mas era no tempo dos Incas isso. Vou espirrar. Desculpa. Ai! Seguindo aí, gente, a formação do Império Inca. Nós estamos conversando aqui só sobre os Incas.
Com o passar do tempo, os incas foram dominando os outros povos da região, formando um poderoso império. Entre os séculos 14 e 15, veja que nós estamos no século 21, né, gente? E aí, então, de lá, um século tem 100 anos. Até esse acontecimento histórico, voltando aí à fita, já se passaram cinco séculos, porque esse tempo aí terminou no século XV. O Império Inca havia se expandido por territórios que hoje correspondem à parte do Equador, do Peru, da Bolívia, do Chile e da Argentina. Então, vocês também vão passar a caneta aí debaixo dessa parte que diz, ó, depois de século XV, tá? O Império começa lá do entre os séculos 14 e XV, o Império Inca havia se expandido por territórios que hoje correspondem à parte do Equador, do Peru, da Bolívia, do Chile e da Argentina. Olha aí como vai ficar, ó, aqui embaixo, tá, Isabel? Começando da palavrinha entre. E você também, viu, João, que tem dificuldade de achar onde é que tá a leitura. Isso aqui é na página 59, ó, tá bem aqui, olha, do livro de História. Seguindo aí, nós temos o mapa do lado que mostra, né, toda essa parte aí, gente, tudo que tá mostrado aí, ó, começando de lá do Equador, aí vem as cidades aí, mas todas essas, se nós observarmos, são cidades costeiras, né, olha, banhadas pelo Oceano Atlântico, que está sendo citada aí essa parte verde aqui no mapa. E se tu quiser pintar, viu, Isabel, porque o teu livro não é colorido, ó, tá? Pode estar pintando. Essas cidades que são citadas aqui, são exatamente essas aqui da área verde do mapa, tá, gente? Prosseguindo aí, nós temos a capital do Império ficava localizada na cidade de Cusco, e isso aí é mais que importante vocês saberem. A capital do Império Inca ficava localizada onde? Na cidade de Cusco, o atual Peru, bem aqui embaixo, ó, bem aqui, ó, essas duas linhas, tá? Para vocês destacarem também. Todo o poder era concentrado na figura do imperador. Então, vocês entendem que lá, se era império, gente, quem era que governava? Já que era império, quem era que governava? Era o imperador, império de imperador. Ou seja, o poder era centralizado. E o imperador assumia o título divino de filho do sol. Olha aí como que era o negócio da religião lá, politeísta. E que aqui vai dizer embaixo, olha. O imperador assumia o título divino de filho do sol. Por quê? Porque eles também adoravam o sol como Deus. Aí tem aqui, olha, a divina imagem dele, do imperador. Tá, gente? Ele era quem governava o Império dos Incas. Aí nós vamos passar para a próxima página aqui, para vocês descobrirem mais algumas coisas relacionadas a isso que diz. Na página 60, tá? Coloca a data de novo, para nós irmos acompanhando, né, tudo na ordem cronológica, e vocês vão sabendo também quando eu perguntar, ó, tá aqui a data, tá? Também coloco no meu livro. Contando os nós. Olha isso. Não há registro que os incas utilizavam um código de escrita, porém eles desenvolveram um sistema de contagem, o quipu,
E vocês vão pegar... O que é isso aí, tio? O que é o quipo? É um sistema de contagem. Então, vocês vão pegar e vão destacar aí, nesse texto, porém, começa lá a segunda linha, tá? Porém, eles desenvolveram um sistema de contagem chamado quipo, um conjunto de cordões coloridos nos quais eram feitos nós, tá? Olha aí, gente. Passa o traço aí, começando lá do porém, tá? E vai até a palavrinha nós, na página 60, tá? O tipo de contagem ou registro variava de acordo com a cor do cordão e o número de nós. Os nós podiam significar uma unidade ou uma dezena, que eram utilizadas para registrar a produção agrícola, entre outras informações importantes para a organização do império. E aqui, gente, é que a gente conhece mais uma partícula de modalidade de contagem, porque houve um tempo onde não se tinha, por exemplo, calculadora. Como é que a conta era feita? No ábaco, né? E lá no ábaco existia a bolinha, que tem 3 pinos lá, né? Que a gente já conhece, de unidade, dezena e centena. Então, se lá no primeiro pino do ábaco tinha era de unidade, no do meio era de dezena e no último era de centena, não é isso, gente? Estou colocando na ordem da contagem dos números, que geralmente a gente começa a desenvolver as continhas da esquerda para a direita, não é isso? E aí o que acontecia? As pessoas não tinham calculadora, não tinha ideia de registrar em papéis ou coisa, não existia essas técnicas, então eles desenvolviam as suas contagens, por exemplo, com pedras, né? Olha, tinha a sacaria lá, né? A sacaria de mantimento lá dentro do depósito. Para não ter que contar toda aquela sacaria, eles iam armazenando as sacarias de mantimentos de acordo com as pedrinhas que tinha na bacia, né? Na panelinha ali. Então, se tinha 50 sacas de arroz, eles colocavam dentro daquela bacinha, 50 pedrinhas. Para quê? Para saber que ali tinha 50 sacas de mantimento. E assim, com arroz, com a pimenta, com todas as outras, né, atividades agrícolas, feijão, coisa que era juntar. E vocês vão perceber, o povo que é católico hoje ainda tem uma forma de contar, gente, em relação às Ave-Marias que são rezadas. Eu fui numa celebração que as pessoas católicas fazem, acho que é 7 dias que eles passam rezando, né, para a pessoa que faleceu. E aí eles têm um terço, né, que é um cordão, né, todo de pedrinha, com uma pontinha e uma cruzinha pendurada. E aí eles fala, depois reza. E eu cheguei comentando com uma colega minha da igreja, que inclusive ela já foi de lá, e ela dizia aquilo. Eu falei, será como é que ela não erra a quantidade de vezes que tem que rezar? E aí então ela vai rezando e vai segurando na pedrinha, naquelas bolinhas de madeira do crucifixo, para saber quantas vezes precisa ser rezado. Então isso, gente, dependendo da ocasião, ainda se é utilizado até hoje, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, nós temos aí no caso dos povos incas, se eles não tinham, por exemplo, existe hoje essa modalidade de informatização,
Informatização não é. A automação das empresas, onde se existe planilhas de informação de toda a vida estrutural de uma empresa, por exemplo, tá lá na planilha do Excel ou nesses programas que são desenvolvidos e atualizados constantemente para que se tenha em mãos, num estralar de dedo, a vida financeira de uma empresa, né? Os bancos, por exemplo, têm isso, mas como naquele tempo ainda não existia, então por conta disso que é nos mostrado aí, olha, as técnicas dos nós. E aqui, olha, por exemplo, tem essa estrutura aqui, ó. Aí vai que eles pegavam, né, e colocava dentro dos armazéns a quantidade de sacaria de mantimento e de acordo com a quantidade de sacarias que tinha dentro do armazém, né, é dado a quantidade de nó para saber quantos nós, quantas sacas de especiaria de mantimento tinha dentro do depósito, né? É para isso que isso foi usado. Ó, o tipo de contagem ou registro variava de acordo com a cor do cordão ou o número de nós, igual eu estou contando para vocês. Os nós podiam significar uma unidade, uma dezena ou uma dezena, que era utilizada para registrar a produção agrícola, entre outras informações importantes para a organização do império. Isso aí foi já que eu já mostrei para vocês. Aí, olha só, o sistema, outra informação importante dos incas, que era o sistema de mensagem. Como vimos, o Império Inca atingiu uma vasta extensão e para manter a organização foi desenvolvido um sistema de comunicação. Esse sistema empregava mensageiros treinados, os chaquis. Olha só, gente, os chaquis era... O que era o chaquis? É o sistema de mensagem, tá?
Desculpa, gente, eu precisei sair um pouquinho e eu pensei que o vídeo tinha sido interrompido. Graças a Deus não foi. Melhor ainda do que eu ter que emendar o vídeo. Mas, então, como eu estava falando para vocês, que esse chasquis, ele era o quê? Um sistema de comunicação dos incas, né? Nós estamos vendo aqui os povos chamados os incas. Então, se vocês verem na prova, geralmente essas questões caem para vocês, marca um X na resposta certa, né? Ou coloque C para certo e E para errado, ou então V para verdadeiro e F para falso. Então, se eu colocar lá o que eram os chasquis, vocês vão dizer que era o quê? Era um sistema de comunicação dos incas, tá, gente? E aí eu vou pegar e vou colocar uma setinha assim, tá? Para que vocês entendam, olha, bem aqui, ó. Tá, ó. O chasquis, o que era o chasquis? Chasquis era um sistema de comunicação dos incas, tá, gente? Tá aqui. E vamos dar continuidade. E ficavam, né, posicionados em diferentes pontos, separados uns dos outros por uma distância de cerca de 20 quilômetros. E para que era aquilo? Era para transmitir uma mensagem. Cada chasqui corria do posto onde se encontrava até o posto seguinte. Assim, a mensagem chegava ao seu destinatário. Olha, gente, que dificuldade. A gente está falando aqui com vocês, né, conversando daqui da nossa casa. Eu preciso mandar, por exemplo, uma mensagem para a Emily. Aí entro aqui no WhatsApp, né, e já gravo uma mensagem. Quando solto, a mensagem já chega lá na casa da Emily. E vocês veem o nível de dificuldade de comunicação que esse povo tinha. Mas, enfim, as tecnologias, elas foram aumentando e elas foram se desvencilhando para quê? Para que nós pudéssemos ter acesso a elas. E nós vamos entender isso aonde? A Bíblia diz que, lá no livro de Daniel, que a ciência, ela se multiplicaria. E quando se diz ciência, se diz em todas as partes, né? Na criação dos robôs, na velocidade de transmissão das informações, né? Na área médica, né? A evolução dos aparelhos que os médicos usam, por exemplo, os guindastes para carregar aquelas peças tão horrível de pesada de se construir ponte, que Deus defenda de pegar pelo menos o nosso dedo embaixo daquilo, né, gente? Então, Deus deu sabedoria, Deus deu conhecimento ao homem para que ele pudesse se desenvolver, tá? Para transmitir, essa aqui já li para vocês. Assim a mensagem chegava ao seu destinatário. Era um eficiente. Imagine que se naquele tempo ele já chamava isso aqui de eficiente, imagine hoje, né? Era um eficiente sistema de comunicação com as mensagens, chegando a percorrer muitos quilômetros em apenas um dia. Ai, papai, eu me ri, né, gente, dessa situação. Então, aqui nós vamos parar com os nossos conhecimentos, a princípio, né, com os incas, né, e na próxima aula nós daremos continuidade com os maias, tá, gente? Agora nós vamos parar, não é brincadeira não, é porque não chegou, agora não veio gente me interromper, então foi de verdade. Nós vamos parar aqui, mas eu vou mandar atividade complementar. Tchau!